Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, celebrar a Santa Missa na memória de Santa Catarina de Sena é pedir a Deus que envie o Espírito Santo em nós, a fim de nos fazer crescer pelo amor à Santa Igreja. Santa Catarina de Sena dizia, antes de sua morte, que gostaria de morrer por amor à Santa Igreja. E assim aconteceu. Portanto, esta mulher que deu a sua vida pela Igreja, nos inspire a também amarmos esta nossa mãe, a Igreja, que quer nos conduzir à salvação que Cristo Jesus nos trouxe. Esta nossa mãe, que nos alimenta com o sacramento santíssimo do altar e com o anúncio da palavra, a presença de Cristo. Esta nossa mãe, que mesmo em situações tão adversas, em situações tão complicadas, desafiadoras, de insegurança, quer se fazer presente e bem próxima de nós. Estou dizendo isso porque a igreja, nesse tempo em que vivemos, assim como em outros tempos de grandes desafios, não nos abandona. Esta nossa mãe igreja quer se fazer presente e se faz presente na vida de seus filhos. Agora, é claro que o filho não pode ser rebelde, né? Porque quando eu me rebelo em relação à minha mãe igreja, eu não aceito a sua presença. Eu não ouço os seus conselhos. Eu acho que ela me abandona. Tomemos cuidado com essa rebeldia, porque quando eu rebelo em relação à igreja, eu não aceito o mistério de Cristo. Sobre este altar, Cristo é imolado em cada Santa Missa. Este Evangelho é anunciado em cada Santa Missa ou celebração. Alimento vivo e verdadeiro. O próprio Cristo se entrega a nós na palavra e na Eucaristia. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Este é o alimento vivo e verdadeiro. Basta você acreditar em Jesus. E a nossa fé é alimentada por esta mãe zelosa que é a igreja, que nos concede o alimento eterno, o pão vivo descido do céu, que é Cristo. Claro, tudo por graça de Cristo. Mas pelas mãos desta mãe solícita é que a palavra nos é anunciada, é que a Eucaristia nos é servida como alimento. Mesmo nesse tempo em que vivemos de restrições, nesta pandemia, diariamente na Santa Igreja, várias vezes, a Santa Missa é celebrada. Cada sacerdote rezando por você. Cada sacerdote rezando pelos fiéis. Cada sacerdote rezando pelos falecidos. Cada sacerdote oferecendo este sacrifício pelas suas necessidades, pelos seus anseios, pelos seus medos, pelas suas enfermidades, pelo seu desânimo, pela sua vida. A cada dia, inúmeras vezes, o santo sacrifício do altar é oferecido pelas mãos da igreja por toda a humanidade, inclusive por aqueles filhos rebeldes que não aceitam mais o conselho e a ternura de sua Santa Mãe Igreja. Por estes nós também rezamos. O sacrifício de Cristo também é por estes. Aliás, o sacrifício de Cristo é até mesmo por aqueles que não acreditam em Cristo. Para que conheçam a verdade. Para que abram o seu coração, escancarando as portas do coração. E busquem se alimentar deste pão vivo descido do céu, que é Cristo. O retrato da primeira comunidade cristã
nós celebramos nesse tempo pascal. Depois que Santo Estevão foi morto a pedradas, tendo participado de sua morte Saulo, que depois de sua conversão vai morrer por causa de Cristo, nós vemos como é que a igreja ali em Jerusalém agia. Muitos se dispersaram por causa do medo e da perseguição. Só que, até mesmo nesta dispersão, nós podemos enxergar a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o protagonista da missão da igreja. Não sou eu o protagonista, não é você. É o Espírito Santo que deve nos guiar e nos guia de fato. Então, até mesmo nesta dispersão, nós podemos enxergar a ação do Espírito Santo. Porque graças a ela, o Evangelho foi levado a cada lugar que os discípulos estavam. Aqui não estou falando só dos apóstolos, estou falando daqueles que se tornaram discípulos de Cristo, daqueles que se tornaram fiéis a Cristo e que por causa desta perseguição ali em Jerusalém se dispersaram. Olha lá, nós temos o exemplo aqui de Filipe, que pregava a palavra, anunciando Cristo, e as multidões o seguiam, o escutavam com atenção. E cada discípulo de Cristo, cada fiel, aonde quer que estivesse, anunciava o Evangelho. São Paulo depois vai nos dizer que é preciso evangelizar oportuna e inoportunamente. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Como eu tenho anunciado o Evangelho nesse tempo de pandemia, espalhando fake news, botando medo nas pessoas. Tudo bem que os ânimos estão até mesmo exaltados por questões que nos tocam, né? Sobretudo quando nós vemos uma fragilidade, até mesmo política. E aqui não estou fazendo crítica alguma. Estou constatando o que está acontecendo. Tanto de um lado quanto do outro. Agora, numa sociedade assim tão marcada por esta divisão, como que eu, cristão, tenho anunciado o Evangelho? Como que eu tenho me posicionado diante destas situações? O padre fez um convite no dia 24 para que todos nós nos posicionássemos contrários ao aborto. Fiz uma convocação aos meus paroquianos e um convite aos cristãos, aos fiéis. É importante nos posicionarmos em favor da vida. Esta é uma forma de evangelizar. Quando nós falamos da verdade, a verdade por si basta. E já é o anúncio do Evangelho. Portanto, não permitamos que a mentira que se parece com a verdade, é aqui a grande sutileza do demônio. A mentira jamais será a verdade, mas ele é tão sutil que ele vai colocar uma máscara para fazer com que a mentira se pareça a verdade. E aí a gente, quando é enganado pela mentira que se parece verdade, uma mentira travestida de verdade, quando a gente vai ver, nós estamos perdidos. Portanto, é preciso que nós anunciemos o Evangelho, que é a verdade de Deus. Que testemunhemos esta nossa fé. Que busquemos nos alimentar do pão vivo descido do céu, que é Cristo. E aqui não estou falando somente da Santa Eucaristia. Claro, por excelência. Mas eu posso me alimentar do pão vivo descido do céu pela palavra que é o próprio Cristo também e que se revela a mim e a você. A igreja, se você tem dúvida em relação a isso, pega lá o Concílio Vaticano II que vai falar na declaração Dei Verbum sobre isso.
e tantos outros escritos, até mesmo anteriores ao Concílio Vaticano II. Procure nesse tempo agora, de quarentena, de isolamento social, se é que ainda você está fazendo, se é que ainda nós estamos fazendo, porque infelizmente vemos cada vez mais as pessoas desconsiderando estas recomendações. É perigoso isso. Eu sei que é difícil. É tedioso ficar em casa. Mas vamos então aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa boa. Ler um bom livro, assistir a um bom filme, entrar na rede social, não para falar da vida dos outros. Entrar na rede social para evangelizar. Olha todo o conteúdo que nossa paróquia tem se esforçado para oferecer para vocês neste tempo. Quer saber quantas pessoas fazem parte da nossa pastoral da comunicação? Nós temos o Rafael, que é o coordenador, e uma pessoa que às vezes colabora com a gente. Será que não está na hora de assumirmos um pouco mais esse compromisso? O padre fez um convite aos agentes de pastoral, para que cada grupo, para que cada pastoral, para que cada equipe formulasse aí uma oração, um vídeo, uma música, uma mensagem. Um ou outro é que obedeceu ou simplesmente atendeu esse chamado do padre. Vamos usar mais deste meio. A gente critica tanto a internet, a gente critica tanto a televisão, a gente critica tanto esses veículos de comunicação social, porque desinformam, porque anunciam aquilo que não é compatível com os valores da fé, porque quer destruir a família, e tantas outras coisas ideológicas que têm sido anunciadas por aí. E agora, quando nós temos a oportunidade, e digo, o único caminho nesse momento, de fazer com que o Evangelho chegue às pessoas, de que o nosso testemunho de fé chegue ao coração daquela pessoa que está entristecida em suas casas, desanimada, com medo, a gente não faz nada. Claro, aqui faço exceção às pessoas que fazem, né? É importante que nós usemos dos meios de comunicação social para evangelizar. Hoje, se não é o único jeito, é um dos mais importantes. Aquilo que a gente criticava, que muita gente não fazia, hoje nós temos a oportunidade de fazer e às vezes não fazemos. Olha só Felipe, anunciava o evangelho onde estava. Olhem os outros discípulos de Cristo. E não estou falando só dos apóstolos. Estou falando de todos aqueles que se converteram e seguiram a Cristo. Dentre os quais você e eu. Se nós olharmos aqui na primeira leitura, estes que foram dispersos de Roma, aonde foram, evangelizaram. E eu no meu tempo? E eu hoje, o que faço? É importante. Portanto, que nós tenhamos este vigor da primeira comunidade cristã, hoje presente em nós. Termos a alegria de gastar a nossa vida por causa de Cristo e do Evangelho. Doar a nossa vida pela igreja, assim como Santa Catarina de Sena o fez. E essa doação, ela é alimentada cada vez mais pela minha busca do alimento eterno que é Cristo. Quanto mais eu me alimento de Cristo, quanto mais eu me alimento do Evangelho, quanto mais eu me alimento da Eucaristia, quanto mais eu faço a minha comunhão espiritual, quanto mais eu busco Cristo presente na minha vida e na vida da minha família,
mais eu desejo que outras pessoas também assim o façam. Mas não basta ficar só no desejo. É preciso fazer as obras de Deus. Olha, no Evangelho de 2 dias. Olha só o que nos diz aqui, olha. É necessário, portanto, olha a pergunta. Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou, ou seja, ter fé. Mas a fé não é uma atitude meramente passiva. A fé é ativa, é uma adesão pessoal que faz com que eu, ao mesmo tempo que adira a Cristo, também o testemunhe. Se eu me alimento desta palavra, se eu me alimento deste pão, se eu me alimento deste alimento vivo e verdadeiro, que é dado como dom de Deus para nós, que alimenta a nossa alma e não simplesmente o nosso corpo físico, eu preciso também fazer com que este alimento chegue ao meu irmão e à minha irmã, para que ele também se sacie de Cristo. E aí então, Jesus Cristo nos diz: toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade do Pai. Agora, como é que aquele meu irmão, que ainda não se convenceu de que deve seguir Jesus, como é que eu, que ainda sou teimoso em relação a e o jeito com que a igreja me conduz, sou um filho rebelde, vou querer ressuscitar no último dia, se não testemunha a minha fé? Ou se a fé não chega até aquele irmão que está afastado? Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Portanto, nós estamos num momento propício para que isso aconteça. Estamos num momento propício para que o Evangelho ultrapasse as barreiras destas paredes aqui. Até porque igreja sem vocês, igreja sem povo, igreja sem padre, igreja sem Eucaristia, não sobrevive. Igreja sem palavra não sobrevive. A igreja é você. A igreja sou eu. A igreja somos nós, membros do corpo místico de Cristo, comunidade de batizados. Irmanados nesta mesma fé que Cristo Jesus nos oferece desde o dia do nosso batismo, como dom de Deus, para podermos nele crer e nele crendo ressuscitar com ele. Mas que este ato de crer também faça com que o meu irmão e minha irmã, por meu testemunho, chegue também a crer. Isso é importante. Que aquela pessoa que só está interessada naquele pão material, o padre está falando um pouquinho sobre isso nesses dias, não é? Possa fazer esta experiência dando um passo qualitativo na sua fé, para se encontrar pessoalmente com Jesus, para se encontrar e se alimentar de Jesus na palavra. E um dia, e esse dia, pela graça de Deus, já se aproxima, possamos todos nós voltarmos a recebê-lo na Santíssima Eucaristia, que é o alimento supremo da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que Santa Catarina de Sena interceda por nós junto a Jesus e nos faça cada vez mais consumir a nossa vida por amor de Cristo e da Igreja.